Meu Pai, que o Senhor venha abençoar e consagrar estes momentos preciosos, meu Pai, aqui na Tua casa. E que o Teu Espírito, meu Deus, venha falar a cada coração, nos ensinar, nos orientar, nos dirigir. Fala conosco, meu Pai. E que a mensagem de hoje seja uma revelação da graça ao coração do Teu povo, para que o Teu povo possa enxergar, meu Pai, quanto somos amados pelo Senhor, quanto o Senhor quer o nosso bem, o esforço do Senhor em nos dar a salvação, o desejo do Senhor em nos ver felizes e abençoados. Meu Pai, então abençoe e fala conosco, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Digam que assim seja. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é quebrando o ciclo de maldição pela graça. Esse é o título, quebrando o ciclo da maldição pela graça. Deixa eu ler aqui uma pequena introdução que eu fiz antes da gente ler na Bíblia. O homem no paraíso vivia em um permanente e estável estado de graça. Ele desfrutava de saúde, paz e prosperidade. Amém? Então, essa era a condição do homem no paraíso, quando Deus criou o homem e colocou o homem e a mulher no paraíso. E disse para ele assim, dominai sobre tudo. Não havia doença, não havia enfermidade, não havia ódio, não havia maldade, não havia miséria. Por quê? Era o paraíso. Era o local que Deus criou para que o homem e que a mulher crescesse, formasse a humanidade e que essa humanidade realmente fosse uma humanidade abençoada. Então, o homem foi criado para isso, para viver nesse estado de graça. Amém? O pecado mudou essa realidade, pois criou uma barreira, uma separação entre o homem e o seu Criador. Então, o que é que mudou essa realidade? Foi o pecado. O pecado do homem mudou essa realidade. Por quê? Porque o pecado criou uma separação entre o homem e Deus. Tanto que o homem foi expulso do paraíso por causa disso. Vieram as doenças, as enfermidades, o ódio, o homicídio através de Abel e Caim. E o homem perdeu aquele estado de graça. E ele passou a viver num ciclo chamado ciclo de maldição. Em Isaías 59, aí na sua Bíblia, fala sobre isso. Isaías 59, 1. Olha o que diz aqui o texto. Quem achou, diga amém. Amém. Olha só, olha que texto importante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que coisa séria que a Bíblia está dizendo aqui. Deus é Deus. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Nem os ouvidos de Deus estão surdos para que Ele não possa ouvir. Mas às vezes a sensação que as pessoas têm é que Deus está surdo e que os braços de Deus encolheram. Por quê? Porque apesar dela crer em Deus, ela tem essa sensação de que Deus não está nem ouvindo e que a mão de Deus também não está se estendendo para ela. Mas a Bíblia diz que Deus não mudou. Mas o que é que faz separação entre o homem e Deus? Os pecados e as iniquidades. Guarda bem essas duas palavras. Pecado e iniquidade. Separam o homem de Deus. Então, por causa do pecado, o homem foi separado de Deus e ele entrou então nesse ciclo chamado ciclo de maldição. Você viu o que nós fizemos agora há pouco? A Yasmin, né? A Yasmin veio aqui com a mãe e nós fizemos o que com a Yasmin? Apresentamos a Yasmin a Deus. Por quê? Porque a família quer que Deus esteja presente na vida de quem?
Da Yasmin. E se eu não apresento? Pensa, ó, usa a cabeça. Por que a Bíblia manda, por que a Bíblia orienta nós apresentarmos a criança? Por que Jesus foi apresentado com 8 dias no templo? Por que existe a cerimônia de apresentação? Por que nós apresentamos alguém para outro alguém? Para que esse alguém conheça o outro alguém. Por quê? Porque o homem natural, ele está num ciclo de maldição. Onde eu estou querendo chegar? O natural, pessoal, hoje, para o ser humano, o natural, o lógico, é tudo dar errado. O homem, por causa do pecado, ele está inserido dentro de um ciclo chamado ciclo de maldição. O natural para o homem é tudo dar errado. Tudo, isso é o natural. É o que tem que acontecer. Por exemplo, nós nascemos e cada dia de vida é um dia a menos que você vai viver. Por quê? Porque você sabe que você nasceu e lá na frente você vai morrer. Você sabia que nesse exato momento, nós estamos morrendo? Todos nós? Como? Nossa pele está morrendo. Sim ou não? Olha o cabelo. Está morrendo. Às vezes eu me pergunto, para onde você foi? Não é verdade? Olha o pé de galinha. Começa com pé de canarinho, depois passa para ser pé de galinha, pé de frango, pé de peru, pé de avestruz. Não é? Você está rindo, mas é verdade. Por quê? Porque nós estamos num ciclo de morte. E isso foi causado pelo pecado, porque quando Deus fez o homem e a mulher, fez para eles serem eternos. Mas o pecado mudou isso. Você começa a namorar, a tendência natural é o namoro dar errado. Essa é a tendência. Você começa a namorar, tudo vai colaborar para aquele namoro dar errado. Tudo vai colaborar para o noivado dar errado. Você vai se casar, tudo vai colaborar para o casamento dar errado. Separação, divórcio, briga, traição. O mundo colabora, a vida colabora para isso. Por quê? Porque o ser humano, ele está dentro de um ciclo de maldição. Você vai abrir uma empresa, você vai começar o seu próprio negócio, sabe qual é a tendência? Dá errado. A tendência é você não dar certo. A tendência é falir, é fracassar. É você caminhar durante um tempo e não dar certo. Por quê? Porque você está dentro de um ciclo de maldição. Você coloca um filho no mundo, e você coloca um filho no mundo, qual é o teu desejo? Que ele cresça com saúde, que ele tenha paz, que ele estude, que ele trabalhe, que ele se forme, que ele seja um profissional, sim ou não? Que ele se case, que ele forme família, que ele tenha um lar feliz. Isso é o que você deseja. Mas a ordem natural não é essa. A ordem natural é que ele seja doente, é que ele não goste de estudar, que ele não goste de trabalhar. A ordem natural é que ele se case mal e que o futuro dele seja uma vida de problema. Essa é a ordem natural do ser humano. Porque o ser humano está afastado de... O ser humano, naturalmente, ele está separado de Deus por causa do pecado. Não se assusta, não. Eu sei que essa parte da mensagem é chata, tá? É triste. Mas depois ela muda. Porque justamente eu estou mostrando para você a realidade, para mostrar para você a solução também. Mas eu quero que você compreenda bem isso, pessoal. Naturalmente, a tendência é tudo dar. O que o ser humano pode esperar para o futuro dele? Doença, sofrimento, solidão, depressão, angústia. Isso é que o homem pode esperar para o futuro dele. É isso que está reservado para o homem, porque o homem, ele está falido. Ele está dentro de um ciclo de maldição. Muito bem, ó. A única maneira de reverter isso é o homem se voltando para Deus. A única maneira de reverter isso é o quê? O homem se voltando para Deus. E eu queria ler uma passagem da Bíblia com você que mostra isso. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, se você quiser abrir a Bíblia, capítulo 26. Como é importante você estar na igreja, como é importante você buscar a Deus, como é importante você ter tempo para Deus, como é importante você colocar Deus
no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado. Como é importante, pessoal, você buscar a Deus para as áreas da sua vida. Olha só aqui o caso desse homem chamado Isaac. Gênesis 26, a partir do primeiro versículo, diz assim, olha: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, quem apareceu para ele? E disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém? Então, eles estavam vivendo uma época de seca, uma época de muita dificuldade, e Isaac estava na terra que não era dele, era a terra dos seus inimigos. Mas Deus apareceu para Isaac e falou para ele assim, olha, fica aqui, não vai para o Egito não. Por quê? Porque no Egito havia aquela fama de que no Egito tinha comida, no Egito tinha prosperidade. Então ele pensou em ir para onde? Para o Egito. Deus falou assim, não vai, fica aqui, porque aqui eu vou te abençoar, aqui eu serei contigo, fica aqui. Pessoal, seca, pensa comigo, uma época de seca e na terra dos seus inimigos. Qual era a expectativa desse homem? Qual era? Porque você pensa bem, uma seca danada, anos sem chover, e ele na terra dos seus inimigos, e Deus manda ele cultivar a terra dos seus inimigos, a probabilidade era para dar tudo errado. Mas Deus fala assim, eu sou contigo. Olha aqui o que diz o versículo 12. Olha só. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Por quê? O que está escrito aí? Porque o Senhor o abençoava. Então, o que eu estou tentando mostrar para você? Naturalmente, mesmo com todas as condições, a probabilidade é dar tudo errado. Essa é a probabilidade. Mas o que faz mudar essa situação é justamente esse detalhe. Deus estar presente na onde? Porque se Ele estiver presente na sua vida, ainda que as condições sejam contrárias, ainda que você perceba que está tudo para dar errado, Deus faz com que você possa ser bem-sucedido aonde ninguém foi bem-sucedido. O detalhe é, Ele está ou não está presente na sua vida. É isso que faz toda a diferença. Está compreendendo, pessoal? Sim ou não? Então, naturalmente, é para tudo dar. Mas se Deus estiver presente na sua vida, até o que era para dar errado, vai dar certo, porque Deus é com você. Diga graças a Deus. Muito bem. Preste atenção, olha. No Velho Testamento, ou a aliança da lei, Deus, na sua infinita misericórdia, mostrou ao homem o caminho de volta para o paraíso e ao ciclo de bênção através da obediência integral à lei. Então, Deus nunca teve prazer que o homem vivesse nesse ciclo de maldição, de fracasso, de derrota. Deus nunca quis isso. Então, no Velho Testamento, na Velha Aliança, Deus mostrou para o homem a maneira do homem viver como se ele estivesse no paraíso, que era através da obediência integral à lei dele. Amém? Lê comigo, o 5º livro da Bíblia é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio 28. É muito comum você ver pessoas dizendo assim, olha, eu vou ser muito feliz, vai dar tudo certo, olha, eu vou abrir empresa, eu vou ganhar muito dinheiro, né? Olha, eu vou me casar e vou ser muito feliz. Depois de pouco tempo você vê essas pessoas voltando decepcionadas e sem entender. Puxa vida, tinha tudo para dar certo, deu tudo errado. E isso eu quero que você pense.
O nosso amanhã não depende da nossa boa vontade, do nosso querer. Depende da presença de Deus na nossa vida. Olha o que diz aqui, olha. As bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais. O Senhor abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva, e vai. Isso não é bacana? O homem estava num ciclo de maldição, mas Deus falou para ele assim, olha, se você obedecer os meus mandamentos, essas bênçãos virão e te alcançarão. Porém, se você não cumprir os mandamentos, não obedecer, virão sobre ti e te alcançarão as maldições. Mas eu pergunto, mesmo com a providência de Deus, o homem saiu do ciclo de maldição? Por que ele não saiu? Porque o homem, em 1600 anos, ele não conseguiu cumprir todos os mandamentos de Deus. Ele continuou debaixo do ciclo de maldição. Deus providenciou para o homem a solução para ele voltar para o paraíso e ter aquela vida abençoada que ele tinha no princípio, que era obedecer a lei dele, obedecer os mandamentos. Só que eram 613 mandamentos. 613 mandamentos. O homem não conseguiu cumprir e ele continuou debaixo de maldição. Mas Deus quer o homem assim? Deus quer ver o homem gemendo na vida? O que Deus fez? Deus traz uma nova solução para o homem. Acabou agora a época da lei, chegamos ao fim da lei e nasce Jesus. Jesus nasce como a única e última oportunidade para o homem viver na bênção e não mais na maldição. Deus em Jesus providenciou, proveu o caminho para quebrar o ciclo de maldição e nós entrarmos no ciclo de bênçãos na nossa vida, que é através da pessoa do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Diz assim, olha, mas Deus que nunca desiste do homem, providenciou uma última oportunidade ao mundo, dessa vez enviando o próprio Filho Jesus para salvar a humanidade caída e livrá-la do ciclo de maldição. O sacrifício e a morte do Filho justo, santo e obediente, em lugar do pecador, daria ao homem a possibilidade de entrar no ciclo de bênção, bastando apenas que ele cresce, que tudo que Jesus fez por ele e para ele, e que a partir daí vivesse pela fé no sacrifício do Filho de Deus. Amém? O que hoje nós precisamos entender? Que o Senhor Jesus, ele foi crucificado, mas ele não foi crucificado porque ele cometeu crime, ele não foi crucificado porque ele cometeu pecado, não é verdade? Mas ele foi crucificado, Jesus fez o sacrifício, Jesus foi chicoteado, Jesus foi chutado, cuspido, teve sua barba arrancada com a mão. Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu na cruz, não foi porque ele merecia aquilo. Tudo que Jesus sofreu, ele sofreu no nosso lugar. Ele sofreu por nós.
Por quê? Porque na verdade o que estava acontecendo é que Jesus estava sendo punido pelos pecados, mas pelos nossos pecados. Amém? Então, quando você ouve falar que Jesus morreu, entenda da seguinte forma: Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Ele foi castigado pelos meus pecados. Então, Jesus, ele foi punido não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. Amém? Isso que você tem que crer. Que tudo que Jesus passou não foi por causa dele, mas foi por causa de você. Por quê? Porque o castigo foi justamente por causa da desobediência à lei. Os pecados. Então Jesus, quando ele foi punido pelos nossos pecados, ele estava nos libertando da punição dos pecados. Ele estava sofrendo no nosso, ele estava padecendo no nosso lugar. Com a morte de Jesus, olha o que aconteceu. Abra novamente a sua Bíblia, agora lá no Novo Testamento, no livro de Gálatas. Gálatas 3:10. Quem achou, diga amém. Amém. Então tá bom, olha só. Olha o que diz aqui, presta bastante atenção nessa leitura aqui, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Vou ler de novo, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo... Por quê? Porque a lei é maldita? Não, a maldição é pela desobediência à lei. E como o homem não conseguia cumprir a lei, Deus mandou Jesus para cumprir a lei no lugar do homem. Então Jesus cumpriu a lei no nosso lugar, carregou as maldições e nos deixou com as bênçãos. Então toda pessoa hoje que ela quer viver debaixo da lei, ela está debaixo de quê? Por quê? Porque ninguém nunca conseguiu cumprir toda a lei. E se ela tentar cumprir a lei, ela fica debaixo de maldição. Porque está aqui, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente, né? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela que fé? Que fé? Entenda, o justo viverá pela fé. Ele vai viver crendo no que Jesus fez por ele no Calvário. Então ele crê que o pecado dele foi punido em Jesus. Ele crê que ele merecia o inferno, mas a Bíblia diz que Jesus foi punido por ele, para ele ir para o céu. Jesus carregou sobre ele a maldição, para quê? Para ele ficar debaixo da bênção. Essa é a fé. Então hoje eu vivo na expectativa de coisas boas, porque eu tenho fé no que Jesus fez por mim. É o que está escrito aqui, olha só, deixa eu ler mais um pouquinho. Versículo 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles, se conseguir cumprir 613 mandamentos. Cristo, olha que bacana agora, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Diga graças a Deus. Não é bacana isso aqui, gente? Sim ou não? Jesus nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Então a maldição que deveria cair sobre mim, caiu sobre quem? Mas para que isso seja uma realidade na minha vida, eu preciso estar com a minha fé na pessoa de quem? De Jesus. Eu preciso crer na obra que Jesus realizou por mim. Não adianta eu saber que Jesus morreu. Eu preciso saber que Jesus morreu por mim. Eu preciso saber que Jesus morreu, mas que Ele morreu por quê? Porque Ele foi punido pelos meus, para que eu não seja punido pelos meus pecados, pelos pecados que eu cometi. Eu preciso saber que Jesus se tornou maldição na cruz, para que a minha vida se tornasse o quê? Ora, então se o ser humano
Se o ser humano, ele vive num ciclo de maldição, para tudo dar errado na vida dele, para ele começar um negócio, já sabendo que vai dar errado, o que é que ele precisa fazer para mudar essa realidade? Ele precisa voltar para o paraíso. E qual foi hoje o meio que Deus proveu ao homem para ele voltar para o paraíso e desfrutar uma vida abençoada na saúde, na família, no casamento, na vida financeira, para que ele hoje entre no negócio na expectativa de que o negócio vai dar certo, ainda que surjam problemas no caminho, mas ele sabe que no final tudo vai dar certo. O que ele precisa fazer? Ele precisa abraçar a última e única oportunidade que Deus deu, chamado Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a graça dele, é a única forma de quebrar o ciclo da maldição e nós entrarmos num ciclo de... Não tem a menor possibilidade de nós sermos bem-sucedidos se nós não tivermos realmente uma vida ligada a quem? A Jesus. E a pergunta que eu faço é essa pergunta que vale R$1 milhão. Você tem colocado Jesus presente na sua vida? Será que você é aquela pessoa, por exemplo, que em casa dá a mão e pede a Deus para entrar no seu casamento? Será que você, na sua casa, pede a Deus pelos seus filhos? O quanto você tem trazido Jesus para o seu dia a dia? O quanto você tem trazido Jesus para a sua vida? Porque às vezes, pessoal, a impressão que nós temos é que a pessoa, porque ela frequenta uma igreja, ela acha que agora Deus tem obrigação de estar toda hora ao pé dela perguntando assim, precisa de alguma coisa aí? É que nem o garçom, já foi no restaurante, né? Você está lá comendo, às vezes está comendo, o garçom chega perto de você, está tudo bem aí? Oh, tudo bem, garçom. Quer mais alguma coisa? Não, satisfeito. Pedacinho de carne? Não, obrigado. Frango? Não, obrigado. Quando, na verdade, a pergunta é essa: o quanto você tem trazido Deus para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu namoro, para o seu noivado, para o seu casamento, para a sua empresa, para os seus negócios? O quanto você tem trazido? O quanto você tem envolvido Deus no seu dia a dia? O quanto você tem trazido Jesus para a sua vida, para estar presente na sua vida? Está compreendendo? Deixa eu ler mais uma passagem com você. Romanos capítulo 5, versículo 17. Eu espero que você saia daqui hoje bem consciente da importância da nossa vida com Deus. Não de igreja, de religião, mas da nossa vida com Deus. Posso ler? Diz assim, olha: se pela ofensa de um, falando de Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Olha que palavra forte. Reinarão, hein? Vai ser o reinado só depois da morte? Eu vou viver reinando com Deus lá no céu. Amém? Mas a Bíblia diz que nós reinaremos em vida, por meio de um só, a saber... Pessoal, tem dúvida? Se por causa de um homem chamado Adão, nós entramos no ciclo da maldição, por causa de um outro homem chamado Jesus Cristo, nós entramos no ciclo de bênção e temos o direito de reinar nesse mundo e ter a nossa vida abençoada. Mas você tem que crer na obra de Jesus e tem que trazer Jesus para a sua vida. Jesus tem que fazer parte da sua vida, não do seu pensamento, mas da sua vida. E diz mais assim, olha: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E essa palavra justo, ela é muito importante. Sabe por quê, pessoal? Sabe por quê? O homem, na época da lei, ele era justificado pelas obras. Ele tinha que cumprir 613 mandamentos para ser justificado. Então, ele se tornava justo quando ele cumprisse todos os mandamentos. Alguém conseguiu? Só Jesus. 613. Então, se ele cumprisse 613 mandamentos, ele se tornava justo. Então, a bênção de Deus na vida dele seria uma questão de justiça. Ele era, porque a promessa era essa: cumpre o mandamento e eu te abençoo. Não era isso? Mas ele não conseguiu. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós nos tornamos o quê? Justos. Pessoal, Jesus
Ele fez tudo o que nós deveríamos fazer. E nos tornou o quê? Justos. A ponto daquela promessa que eu li lá no começo da Bíblia, que essas bênçãos viriam e te alcançariam, elas começarem a alcançar você no seu casamento, na sua saúde, na sua família, na sua vida sentimental. E você perceber que agora você não está mais no ciclo de maldição, mas no ciclo de bênção. Porque Jesus te tornou o quê? Justo. Mas entenda, a consciência que você precisa ter é que a obra foi perfeita. Que o que Ele fez no Calvário, Ele fez por você. E hoje você vive para Ele. O 19 agora para terminar. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Diga graças a Deus. Deixa eu ler a última passagem agora para a gente terminar. Mais no finalzinho da Bíblia, Hebreus 2, versículo 1. É o conselho final. Fala sobre o perigo da negligência. Olha, o alerta. Perigo da negligência. Posso ler? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Pessoal, vou ler de novo. Lê pensando. Por esta razão, importa que nos apeguemos. Como? Só nos apeguemos? Nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual tem sido anunciada inicialmente por quem? Pelo Senhor Jesus. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, importa que nos apeguemos com mais às verdades ouvidas. Ontem na rádio eu li um versículo que diz assim, olha, Deus falou assim, olha, eis que coloco o céu como testemunha, de que hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe a vida para que tudo te vá bem. Diga graças a Deus. O que Deus está colocando diante de nós? A vida e o bem, a morte e o mal. Mas a escolha é sempre nossa. Eu é que decido se eu vou continuar no ciclo de maldição, ou se eu vou trocar o ciclo de maldição pelo ciclo de... Quem decide isso? É Deus. Eu que decido. Se eu me apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Como é bom, gente. Como é bom você entregar a tua vida para Jesus. Entregar teu coração. Ter compromisso com Deus. Levar Deus a sério. Vir à igreja. Manter comunhão com Deus. E não só isso. Mas trazer Deus para o teu casamento. Você quer Deus na sua casa? Quem quer Jesus na sua casa? Não fale palavrão dentro de casa. Não xinga dentro de casa. Não briga dentro de casa. Você quer Deus no teu trabalho? Convida Ele. Chega no teu trabalho, peça a Deus para fazer parte do seu dia. Peça a Deus fazer parte dos seus negócios. Peça a Deus para abençoar os seus filhos. Traga a Deus. Entenda que aquela obra que foi feita por Jesus na cruz foi feita por você. Ele sofreu por você, para você também ter a sua vida abençoada. Chama Ele para a sua vida. Convida Ele para fazer parte da sua vida. Se apega com mais firmeza às verdades, para que elas sejam reais na sua vida. Porque se você não abraçar essa oportunidade que Deus deu ao homem, você vai continuar no ciclo de maldição, porque a única forma de quebrar esse ciclo é Jesus entrando na sua vida, estando presente com você.
Não tem outra oportunidade. Porque se você não tiver de fato essa vida com Jesus, o que vai acontecer? Tudo que você botar a mão para fazer vai dar errado. Por quê? Porque você está debaixo de maldição. Mas nós podemos mudar isso através de quem? Por isso que o nosso Senhor disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Você quer ter sua vida abençoada? Sim ou não? Você quer estar debaixo de um ciclo de bênção, sabendo que a vida vai colaborar a teu favor. Até o que é para dar errado, Deus vai abençoar e vai dar certo. Os seus inimigos vão se levantar contra você por um caminho, mas a Bíblia diz que por 7 caminhos eles vão fugir da tua presença. A Bíblia diz que o Senhor ordenará que a bênção esteja nos teus celeiros. Onde você guarda o fruto do seu trabalho? No banco? Deus vai abençoar a tua conta bancária, Deus vai abençoar a tua vida. Mas para isso, pessoal, nós precisamos nos apegar às verdades anunciadas. Não é sendo religioso que você se apega às verdades, é você assumindo Jesus na sua vida, é você colocando de fato Jesus na sua vida, é levando Jesus a sério, é levando o seu conhecimento de Deus a sério, vindo na igreja. Aqui na igreja Graça e Verdade tem o culto de quarta-feira, sexta-feira e domingo. Se esforça para estar na igreja, deixa um pouquinho a vida de lado, coloca mais firmeza na sua vida com Deus, se envolva mais com Deus, menos com a vida, e você vai ver como que a vida vai colaborar a teu favor. Porque quando você começa a deixar Deus de lado, poxa, o negócio estava tão bem feitinho para dar certo, mas está tudo tão complicado, não está fluindo. Opa, a torneira está secando. Alguma coisa está errada na sua vida. Você está desapegando das verdades. E ele fala aqui, ó, cuidado com a negligência. Cuidado com a negligência. Porque tem gente que é negligente, ela sabe a verdade, mas não vive a verdade. E a verdade é essa, que nós não somos nada sem Jesus na nossa vida. Se eu quero ter a bênção na minha vida, eu preciso ter Jesus na minha vida. Diga graças a Deus. Amém? Fica de pé. Repete assim comigo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de viver sob a bênção. Eu não quero passar a minha vida frustrado, com medo do amanhã, esperando tudo dar errado. Meu Deus, obrigado por me mostrar a oportunidade de viver debaixo da bênção. Obrigado, meu Deus, pelo teu Filho Jesus, que morreu por mim, sofreu por mim, foi castigado por mim, amaldiçoado por mim, para que hoje eu pudesse estar debaixo da bênção. E eu me entrego de todo o meu coração ao meu Senhor Jesus. Aleluia. Tudo entregarei. Cante assim: tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim por ti. Sim por ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Mais uma vez, solte a voz e cante. Tudo entregarei.